E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Agora é uma noticinha boa, tá? Chega de notícia ruim que de vez em quando Deus me livre, né? É uma enxurrada de notícia ruim atrás da outra, né? Mas vamos lá, né? O governo do Japão está planejando dobrar o limite de chegadas do exterior para 20 mil pessoas por dia em junho, disseram as fontes do governo. Então, olha aí que bacana. Isso é sinal o quê? Que o governo está levando a cabo, está levando a sério, tá? A ideia da abertura das fronteiras para o turismo. Até porque com o dólar alto do jeito que está, e o dólar só está subindo aqui no Japão, como é que se fala? Está 131 ienes para 1, tá? Chegou essa cotação. Se ele perder essa boiada do turismo, é muita burrice, tá? Mas você vê que vai ser de uma forma escalonada, não vai ser assim, daquela forma assim, arreganhada, tá? Que muita gente estava esperando. Então vai dar aquela demora e etc, dependendo, tá? Então os vistos para o turismo também serão uns vistos concorridos, tá? Então já vai ficando em alerta aí, tá? Espera-se que o relaxamento continue após um enxame de infraestrutura de quarentena do aeroporto e do estado de infecções domésticas após o feriado do Golden Week do Japão, que terminaram no domingo passado. Sim, fato, tá? Agora eles estão esperando os resultados, tá? Do que vai ser, no caso assim, se aumentou o número de infecções, se não aumentou o número de infecções em relação a hospitalizações e etc. Porque tem que levar em conta também, tá? Hospitalização e infecções, tá? Porque tem aquela política do Japão. A pessoa está infectada, mas ficou em casa, tá? Então não vai afetar a parte médica, entre aspas, tá? Então a pessoa vai se tratar em casa, os leitos vão estar disponíveis, etc. Então tem toda essa política também, tá? É meio que uma conversa para boi dormir, tá? Mas da política do Kishida, mas ele quer dar uma de bonito, né? Então vamos fazer o quê? Além disso, o governo está considerando aceitar turistas experimentando passeios de pequena escala ainda esse mês, com o objetivo de expandir a recepção de viajantes estrangeiros a lazer em etapas. O que isso quer dizer? Porque a partir desse mês o Japão vai começar a aceitar turistas, mas em grupos, tá? Não o turismo individual, assim, a pessoa que vem e larga para lá. Porque ainda tem aquela velha história da velha lei, que a pessoa precisa ter um responsável aqui, que não sei o quê. Então as empresas de turismo basicamente é que vão ter que resolver essa ideia, né? No caso, ou a organização, ou as pessoas que vierem em grupo. Então aquele grupo, dependendo, eles vão ter que se virar aí, tá? Na parte do responsável, etc, para ver como é que eles vão fazer. É aquela velha história. Tá, o Japão ele sempre faz experimentos, então ele vai fazer o experimento agora com os turistas. Então, de acordo com a coisa for andando e o dinheiro for entrando, né, como é que se fala assim, tchim, o cascalho, o cifrão aparecendo no olho lá do Kishida, lá nos números de arrecadação, você pode ter certeza que a coisa vai abrir cada vez mais, tá? O Japão adotou medidas de fronteira pandêmicas mais rígidas entre os países do grupo dos 7, tá? Que está sob pressão para reabrir. Então isso realmente está uma confusão aqui, tá no Japão, entre aspas, estão fazendo uma pressão danada para poder abrir mais as fronteiras, porque vai dar mais liberdade para as empresas, no caso assim, os responsáveis de empresas de ir e vir, não ficar na concorrência e etc. Porque às vezes a pessoa tem uma certa urgência para ir e fica nessa concorrência toda, fica complicado. Até para as pessoas que fazem tomada de liderança, tem que levar isso em conta. Então nessa situação toda, até para investimentos no Japão tem que se levar em conta isso também, tá? As empresas estão levando isso em conta também. Então por isso que dependendo daqueles grandes investimentos, megas investimentos de grandes infraestruturas, pode ser que não aconteça, né, na atual situação. No final de abril, membros do setor privado de um painel do governo sobre a política econômica e fiscal pediram relaxamento do limite diário de chegada de estrangeiros e a facilitação dos procedimentos adicionais de imigração. É aquilo que eu tentei acabar de explicar agora há pouco. Você vê que os próprios lobistas do Japão na parte de empresas, no caso o Keidarem, tá fazendo uma pressão danada para isso. Então você vê que, como é que se fala, minhas análises não são tão erradas assim. O primeiro-ministro Fumio Kishida disse
durante uma visita em Londres na semana passada, que o Japão revisaria suas medidas do coronavírus em etapas, após consultar especialistas em saúde pública e alinharia com as outras nações do G7. Para quem é mais antigo de canal, que acompanha os canais, deve se lembrar disso, que eu reportei isso. Tá? Por isso que eu peço para as pessoas, se você não é inscrito, para você se inscreva no canal. E se você já é inscrito e não é inscrito, ou não é inscrito, deixa seu like, por favor. Clica no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal. Tá? Para você ficar sempre bem informado do que está acontecendo aqui no Japão. Tá certo? E sem firula. E nessa brincadeira toda, as pessoas que acompanham o canal já sabiam dessa notícia, tá? Dessa parte da notícia, então não é notícia nova. Tá? Isso aí foi só um complemento para vocês terem ideia do que vai acontecer. Então o governo realmente está levando a ideia firme de abertura para o turismo em junho. Tá? Só que é aquela velha história. Mesmo para tirar o visto turista existem pré-requisitos. Então se informe com o consulado em relação aos pré-requisitos, tá? Já para quem pretende vir para o Japão a turismo. Por quê? Você vê que entrada de 20 mil pessoas só. Então você mistura estudantes, trabalhadores, né? No caso, pessoas que estão vindo para o Japão trabalhar, e a parte do turismo vai ser concorrida ali, vai ser acirrada esses vistos. E dependendo para as pessoas pode ser que pode causar uma certa frustração essa demora. Então nessa brincadeira toda, se você não quer perder tempo, tá? Já começa a ver os pré-requisitos, já deixa tudo engrenado. Foi igual quando teve o problema do visto, que o Japão fechou as fronteiras, eu já havia alertado as pessoas, deixe os documentos tudo preparado, porque na hora que começar o Japão abrir as fronteiras ia dar um efeito manada, e deu o efeito manada. Tá? Então, dessa forma, no caso assim, do turismo, não vai ser diferente, porque 20 mil pessoas diário não é muito, se você levar em conta os números do Japão para o turismo antes da pandemia. Então vai ser assim, uma coisa assim, meio acirrada mesmo. Então tome cuidado se você pretende vir. Além que se você vier no turismo, fazer turismo agora, tá? Agora é diquinha, tá? Vier fazer turismo agora no Japão, com essa reabertura, o que você vai conseguir? Muitas empresas vão fazer pacotes de promocionais, isso é fato, tá? Mas eu falo assim, muitos locais turísticos que você vai poder visitar vão estar mais vazios nessas primeiras levas. Então, por estar mais vazios, você consegue fazer um passeio melhor, você consegue aproveitar melhor, você consegue fazer filmagens melhores, tá? Sem aquela aglomeração de gente, ou bater fotos, etc. Até fazer lives com menos transtorno. Então é uma coisa boa, uma coisa bacana. Então já se preparem, a mesma coisa, a indústria do turismo aqui no Japão, ela está se reinventando. Tá? Tem empresas que estão investindo, empresas de turismo em agricultura. Como assim, japonês? Empresa de turismo e agricultura, eles estão fazendo pequenas fazendas, por quê? Eles estão criando pacotes turísticos para as pessoas verem como é que são as fazendas, igual no caso, na época de colheita, as pessoas poderem colher também os frutos para poder levar para casa, frutas e legumes. É bacana? Pô, é bacana. Os caras estão se virando no set, como é que se fala assim, estão se reinventando. Então você precisa se reinventar, eu preciso me reinventar. É a coisa no canal. Se eu quiser que o canal cresça, eu preciso me reinventar também aqui. Só que infelizmente é um canal de baixo orçamento, então fica difícil a gente tentar fazer alguma coisa. Mas a gente sempre está tentando. Tá? Você vê que às vezes eu mudo o cabelo. Brincadeiras à parte, tá? Então a gente precisa, todos nós precisamos nos reinventar de tempos em tempos. Você vê que a economia do Japão também. Um grande exemplo disso é o BOJ, tá? O Banco do Japão, o Banco Central Japonês, ele não se reinventou. Então o que aconteceu? O dólar subiu. Você vê que o Fed americano, ele se reinventou ali, tá? Ele se reestruturou. O que aconteceu? O dólar conseguiu se manter forte. Em contrapartida, o ien enfraqueceu. Tá? Então você vê que é importante se reinventar de tempos em tempos, se reestruturar. Tá? Mas é isso aí, família. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho para poder continuar recebendo as notificações
para receber, continuar não, né? Para começar a receber as notificações de vídeo aqui do canal. E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!